Bom, então vamos lá. No último vídeo a gente falou muito sobre os algoritmos de busca, né? Mas a gente não tinha entrado em detalhes ainda sobre quais são meio que os principais tipos dele. A gente analisou meio que o conceito de um algoritmo de busca, olhamos as características que ele tem, mas a gente não tinha falado ainda sobre os tipos. E basicamente existe a busca informada e a busca não informada. Esses são os dois tipos de busca. A busca informada e a busca não informada, elas se diferem principalmente em algo que se chama heurística. A busca informada ela possui essa tal de heurística. O que é a heurística? A heurística é meio que uma previsão do quão longe você está do seu objetivo, podendo ser, por exemplo, a heurística a sua distância de uma determinada cidade que você está. Ela é uma previsão, ela não geralmente condiz com o valor real, né? E aí existem algoritmos que são baseados em heurística e que dependem dessa previsão para funcionar, e existem algoritmos que não precisam de heurística e que são só algoritmos de busca padrão sem utilizar uma previsão de onde está, mais ou menos. E enfim, hoje a gente vai começar a falar de um algoritmo que é um algoritmo de busca não informada, ou seja, é um algoritmo que não tem heurística. E o nome dele é um algoritmo de busca em largura, é o Breadth First Search. E qual que é a grande sacada desse algoritmo? Você pode estar usando ele tanto em um grafo quanto em uma árvore de busca, e ele segue bem o que a gente falou no último vídeo. Ele funciona da seguinte forma: se você supõe que você tem um problema, né, e começa num estado inicial, você coloca esse estado inicial numa fronteira, e aí você, num esquema de pilha, né, que é, vamos supor que a sua fronteira é uma pilha, né, o primeiro que entra é o primeiro que sai. E aí você coloca o estado dentro dessa lista, tira ele, e aí você começa a expandir ele para entender quem são meio que os parentes, quem são os filhos dele. E aí você olha, né, todos os filhos desse node que você está, antes de aprofundar um nível a mais. Então, aqui no algoritmo, você olha para todos os filhos, verifica se eles são os seus objetivos. Se não forem, você coloca eles na lista e coloca como um estado que você já passou. Se, por algum acaso, a sua fronteira ficar vazia, ou seja, significa que você já analisou tudo, você retorna a falha, porque significa que seu algoritmo não encontrou o que você estava procurando, não encontrou o seu objetivo. Para ficar mais claro, eu separei aqui um videozinho que acho que deixa bem mais intuitivo de como funciona. Então você coloca na lista, depois você coloca os parentes, analisa um por um, e aí vai colocando, né, na medida que vai aparecendo os filhos dos nodes, mas sempre analisando eles depois de analisar toda a largura. Essa é meio que a característica do algoritmo. Bem simplesinho, uma hora você acha o seu objetivo final. Sobre performance e características desse algoritmo, ele é um algoritmo completo, porque se você olha em largura e profundidade, se ele for finito, você vai passar por tudo e vai encontrar o seu objetivo, né? Se ele estiver dentro, né, ali do seu espaço que você está procurando. Ele é ótimo porque, como ele olha toda a largura primeiro antes de aprofundar, ele sempre vai achar o caminho, entre aspas, mais curto. Então, não só ele acha a resposta, como ele também acha a resposta mais curta, o que torna ele ótimo. Acerca da complexidade de tempo, ele é a largura elevada ao expoente. Então, se, né, se você, né, no pior caso, você tiver na última coluna, na última linha, o seu objetivo, você vai percorrer toda a árvore, né? O que torna aí a complexidade B elevado a D, que significa que é a largura elevada ao expoente. Se, e aí isso é meio que a complexidade de tempo, quanto tempo leva para o seu algoritmo rodar essa busca. Acerca de complexidade de espaço, vale a mesma coisa. É a mesma complexidade porque lembra que a gente está armazenando isso, porque se for um grafo a gente precisa guardar os lugares que a gente já visitou. Então para esse algoritmo de busca em largura, a complexidade de tempo e a complexidade de espaço são as mesmas. E aí só uma curiosidade, né? Se você tiver 10 ramificações para cada node, quanto tempo demoraria, né? Até qual profundidade você conseguiria analisar com o seu computador, né? Então, por exemplo, para você analisar uma profundidade 10 com largura 10, seu computador demoraria 3 horas. Se você aumenta essa profundidade para 12,
demoraria já 13 dias. Muito louco o quanto isso pode expandir em formas inimagináveis. E aí já fica aqui uma dúvida, né? Meio que uma pergunta para vocês. Um algoritmo de 12 de profundidade, de profundidade não é um algoritmo, um caso, não é um problema tão complexo, mas mesmo assim seria um problema que demoraria 13 dias para estar resolvendo. Então, talvez esse não seja, né? Não sei, então a gente vai ver nos próximos vídeos, o melhor algoritmo de se usar. Claro que tem situações em que ele vai ser muito bom, mas também tem algumas em que vai ficar um pouco complexo demais, ou muito demorado, ou vai ocupar muito espaço para rodar um algoritmo desses. E né, na próxima aula a gente vai falar sobre a busca considerando um custo, mas acho que por hoje, para o vídeo de hoje é só. Essa foi a busca em Lagura, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Um grande abraço e fui!